Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao capítulo 23, que fala em um assunto tão lindo, profundo e necessário. Entender, de conhecer, para entender a história ou da possibilidade que é sobre o santuário celestial. E para entender o santuário celestial, nada melhor do que entender ou conhecer o santuário da terra. Afinal, o da terra foi o modelo do céu, como sabemos. Hoje vamos refletir do parágrafo 5 ao 10, e aí a gente vai ver, ou rever, melhor dizendo, né? Já estudamos uma série sobre o santuário, onde vimos ali o significado de cada móvel, o que acontecia. E é também dentro desse contexto do santuário que a gente vai estudar, se o Eterno permitir, sobre o dia da expiação. Bom, estou preparando ele em duas partes para a gente pegar profundamente aí ensinos do Eterno para nós. Vamos orar então. Santo e Eterno, soberano do universo, nosso único Deus. Estamos nesse momento, mais uma vez, neste amanhecer, neste dia, pedindo primeiro não, reconhecendo o quanto precisamos de ti, reconhecendo o quanto precisamos da tua ajuda, do teu poder e força para vencer diariamente, vencer as lutas, as batalhas, as tentações, mortificar o eu, quebrar o orgulho. Precisamos sim da tua ajuda. Precisamos, reconhecemos também, nos esforçar, como diz o testemunho, para estar entre os 144.000, para viver em paz com os irmãos e a santificação. Sem ela ninguém verá a tua face. Nós estamos aqui porque precisamos, porque reconhecemos nossa condição. Obrigada, Pai, porque a despeito de todas as coisas, nós estamos vendo, revelado através desses estudos, através da tua palavra, o quanto precisamos mudar ainda, o quanto precisamos amadurecer espiritualmente. E te agradecemos por mais essa oportunidade de misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. Obrigada pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Obrigada pela promessa da vida eterna, da vitória final que já foi garantida desde a eternidade, quando foi ali revelado o plano da salvação. Obrigada por tomar neste momento cada um de nós aqui presentes, que não entraram, que vão ver esse vídeo depois, que ainda vão aparecer por aqui pela sala. Tome em tuas mãos cada um, porque precisamos da tua ajuda em todas as áreas da nossa vida, emocional, financeira, psicológica, física e principalmente espiritual. E na parte, Pai, que nos cabe é reconhecer o quanto precisamos e clamar pela presença do Teu Santo Espírito, que nos transforma, que nos guia a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos revela praticamente tudo o que precisamos. Mas para isso temos que pedir, temos que permitir. Por isso estamos aqui permitindo que o Santo Espírito esteja conosco, esteja em nós, e verdadeiramente nosso corpo seja templo do Santo Espírito. Por isso estamos aqui renovando, melhor pedindo para que nossa mente seja renovada, para que aprendamos a tua boa, santa e perfeita vontade. E cada
detalhe que temos aprendido, que a luz que tem sido revelada para nós possamos viver de fato, para assim fazer a diferença nesse mundo de pecado. Estamos vendo tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o testemunho diz, Pai, o testemunho diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. Nós não sabemos exatamente o tempo do fechamento da porta da graça, mas existem sinais que ele está próximo. Pela contagem do tempo, dos 6.000 anos, pelos acontecimentos todos ao mesmo tempo, o amor de quase todos se esfriando, a tua lei sendo pisada pelo teu povo, foi levantada para exaltá-la, a apostasia no meio do teu povo, todos os sinais estão se cumprindo ao mesmo tempo, a natureza mostrando. Por isso, te pedindo misericórdia, pedimos misericórdia. Que tenha, Pai. E o Senhor tem, porque, como diz a palavra, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E é nesse propósito que estamos aqui, como teus filhos, como teu povo, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo muitas vezes que estamos bem distantes do que o teu desejo é para nós. Queremos aprender a andar contigo como menor. Por favor, nos ajuda. Fala conosco nesse momento que vamos estudar mais uma parte desse capítulo. Abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para que possamos, de fato, aprender a aceitar e viver todo o ensinamento e luz revelada para nós. E assim, testemunhando, vamos alcançar outro. Fica conosco, visita os enfermos, as pessoas pelas quais estamos orando, que muitas vezes são conhecidas, outras que nem conhecemos, nossos parentes, cônjuges, filhos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, a família como um todo. Toma também as famílias enlutadas e cuida do seu povo. Não preciso nem pedir, porque em todo relato da história humana, sempre o Senhor tem cuidado do seu povo. Por isso estamos aqui confiantes em Ti e reconhecendo o quanto precisamos da Tua ajuda. Fica conosco neste dia. Agradecer por tudo mais uma vez. Pedimos perdão por todos os nossos pecados também. Seja por pensamentos, palavras, ações, reações, omissões. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Messias, pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá então. O santuário celestial, centro de nossa esperança. Não esqueça disso. Precisamos conhecer e estudar o santuário, porque é o centro de nossa esperança. Vamos lá. A partir do parágrafo 5. Aprenderam em suas investigações que não há nas Escrituras prova que apoie a ideia popular de que a terra é o santuário. Acharam, porém, na Bíblia, uma completa explicação do assunto do santuário quanto à sua natureza, localização e serviços, sendo o testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punha o assunto acima de qualquer dúvida. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto.
e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Hebreus capítulo 9, versos 1 a 5. O santuário a que Paulo aqui se refere era o tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, como a morada terrestre do Altíssimo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Foi a determinação de Deus a Moisés enquanto este se achava com ele no monte. Os israelitas estavam a jornadear pelo deserto e o tabernáculo foi construído de maneira que pudesse ser levado de um lugar para outro. Não obstante, sua estrutura era de grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas em sentido vertical, ricamente chapeadas de ouro e colocadas em encaixes de prata, enquanto o teto se compunha de uma série de cortinas ou coberturas, sendo as de fora de peles e as do interior de linho fino, belamente trabalhado com figuras de querubins. Além do pátio exterior, onde estava o altar das ofertas queimadas, consistia o tabernáculo, propriamente dito, em 2 compartimentos chamados o Lugar Santo e o Lugar Santíssimo, separados por uma rica e bela cortina ou véu. Um véu idêntico cerrava a entrada ao primeiro compartimento. No Lugar Santo estava o castiçal, do lado sul, com 7 lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia como de noite, e diante do véu, que separava o lugar santo do Santíssimo, o altar de ouro para o incenso, do qual a grande nuvem com as orações de Israel acendia diariamente à presença de Deus. No lugar santíssimo achava-se a arca, receptáculo de preciosa madeira, coberta de ouro e depositária das 2 tábuas de pedra sobre as quais Deus inscrevera a lei dos 10 mandamentos. Acima da arca e formando a cobertura desse receptáculo sagrado, estava o propiciatório, magnificente obra de artífice encimada por 2 querubins, um de cada lado, e tudo trabalhado em ouro maciço. Neste compartimento, a presença divina se manifestava na nuvem de glória entre os querubins. Depois da localização dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. Sob esta forma existiu o santuário até a sua destruição pelos romanos no ano 70 de nossa era, exceção feita no tempo em que jazeu em ruínas durante a época de Daniel. Este é o único santuário que já existiu na terra de que a Bíblia nos dá alguma informação. Declarou Paulo ser ele o santuário do primeiro concerto. Mas não tem santuário o novo concerto? Pronto, é aqui onde a gente vai parar. Aí não tem santuário no novo conceito? Muito bem. E essa pergunta, ela deve ser respondida, né, a seguir, nos próximos parágrafos. Por quê? Porque a ideia que se tem hoje, quando se fala de santuário, principalmente quando se quer estudar e aprender do santuário da terra, é que já passou, o véu rasgou e não precisa mais de santuário. Isso é um pouco passado, essa é a história. Então, inclusive no nosso meio, né? Alguns já têm essa ideia. Mas a gente viu aqui alguns detalhes sobre o santuário, o que tinha nele, que os israelitas estavam andando ali no deserto, e esse tabernáculo, esse santuário foi feito, foi ordenado pelo Eterno para ser construído de maneira que fosse acompanhando eles aonde quer que estivessem. E a gente sabe muito bem, e a Bíblia revela que era para eles chegarem na Terra Santa em 40 dias, mas por conta da sua rebeldia, teimosia, duro coração, né?
costumes do mundo de Babilônia que eles não queriam mais tirar do Egito. E aí o que que acontece? Ficaram 40 anos. Mas mesmo assim, o Eterno, na sua paciência, na sua bondade, na sua longanimidade, estava ali no meio daquele povo rebelde, fazendo presente, dando chance de quê? De arrependimento. E essa mesma chance hoje é para mim e para você disponível, né? Agora cabe a gente pensar como eu estou agindo diante dessa oportunidade. Eu estou semelhante ao povo escolhido, né? Que a gente sabe também a história, que estava ali no meio, né? Que estava ali no meio com aquela teimosia, com aquele orgulho. É só eu abrir aqui. Coisa linda, santuário celestial. É, pega aqui uma parte, cadê? Lembrando que aqui no parágrafo 8 fala do lugar santíssimo, onde tinha uma arca, né? É um cofre de preciosa madeira, revestido de ouro. Ali a gente sabe o que tinha dentro da arca, ok? E aquela arca simbolizava a presença divina quando estava ali presente através de uma nuvem de glória e entre os querubins, ok? A gente lembra que, como falou aqui, este santuário foi o único que existiu na terra, semelhante ao do céu. Quando foi dada a ordem para Moisés construir, o Eterno disse para ele conforme o modelo. Se é o modelo, é porque existe um. Não tem como ser um modelo se não existe. Então, por isso a importância de conhecer. Mas vamos lá. Tirar lições ou rever lições desse tema tão precioso. Durante o estudo das Escrituras, como a gente viu lá no capítulo anterior, eles tinham um mundo cristão na época, já tinha o pensamento de que a terra era o santuário. E quando dizia que o santuário será purificado, eles acharam que seria o momento da volta do Messias e que ali seria realmente purificado. Só que esse desapontamento, a gente já sabe, foi que levou a um pequeno grupo, depois desse desapontamento, a conhecer o santuário. E aí eles descobriram que a Bíblia não apoia a ideia de que a terra seja santuário. O estudo cuidadoso das Escrituras mostrou que não há base bíblica para identificar a terra como santuário, como hoje alguns pensam também. A Bíblia, porém, apresenta um sistema claro e detalhado do santuário. A verdade espiritual exige estudo profundo e humildade. Tem que ter com esse estudo profundo, com humildade, para poder dizer realmente, ou melhor, aprender realmente do Eterno o que ele quer revelar. Por quê? Porque quando ele, ou melhor, quando o povo, quando eu e você estudamos profundamente com humildade, entendemos que o Eterno chama a mim e a você, o seu povo, a sua igreja, a abandonar ideias populares, quando elas não se sustentam na palavra. E, infelizmente, hoje o Evangelho não é mais o Evangelho eterno pregado, porque, como vimos também, a graça é acompanhada do juízo, ok? Nunca esqueçam disso. Ah, porque a graça, porque a graça, porque a graça. Sim, a graça nos salva, mas ela é acompanhada do juízo, ok? Então, ideias populares, elas não se sustentam na palavra, por isso que é importante conhecermos a palavra.
mas não esqueçamos jamais que o Eterno chama seu povo para um estudo profundo, com humildade diante dele, para entender a necessidade de abandonar ideias populares. Como foi, juízo e graça andam juntos, exatamente. Como foi no passado, né? Eles já tinham a ideia de que o santuário era a terra, e aí agora vem, depois desse estudo profundo, eles entenderam que não era. Por quê? Porque continuaram pesquisando com humildade. Então, a verdade espiritual exige estudo profundo e humildade. Ok? Aí, tá errado. Ponto 2. O santuário terrestre como modelo revelado pelo Eterno. O tabernáculo foi construído por ordem direta de Deus, não segundo a criatividade humana, mas conforme o modelo divino. Isso é importante quando você vai falar com alguém sobre o santuário, porque quando fala que é modelo divino, é porque já existe um, ok? Então, isso mostra que não foi Moisés que imaginou que ia ser, que é assim, que é assado e botar isso, não. Foi tudo uma ordem divina. Deus revela seu plano de salvação de forma organizada. Conhecer o santuário nos ajuda a entender que nossa fé não é confusa, mas estruturada segundo o céu. Eu achei isso tão lindo. Nossa fé não é confusa, mas estruturada segundo o céu. Agora veja como estamos precisando entender o que é uma fé pura, o que é a fé de Jesus. Quando a gente vê o exemplo de vida dele, já que o Apocalipse fala, né, sobre guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus, quando a gente vê a fé dele através das suas escolhas, da sua, principalmente da sua obediência e dependência do Pai, a gente vê que realmente ela era estruturada segundo o céu. E essa é a nossa maior necessidade, buscar ter uma fé semelhante à do Messias, à do nosso Salvador. Já falei isso dezenas de vezes e creio que mais vezes será repetido, que fé coletiva não nos leva a nada. A fé deve ser estruturada segundo o céu, deve ser uma fé semelhante à do Messias e, principalmente, uma fé firmada na rocha. Porque fé coletiva cai todo mundo junto, entende? Então, isso é muito necessário. E quando a gente conhece o santuário, gente, é muito didático, é muito pedagógico, é muito organizado, sabe? Até a ordem das coisas, como eu já falei, primeiro vinha o sacrifício, e o sacrifício vinha o quê? O arrependimento, né? Através do sacrifício, o pecador vinha, andava ali pelo meio, imagina a cena, andava pelo meio de todo o acampamento, carregando o animalzinho perfeito, e aí chegava lá agora na porta do tabernáculo, e vinha, encontrava com o sacerdote, e ali ele falava os seus pecados, né? Depois tinha ali o sacrifício do animal, então tudo isso tem um significado. Mas hoje, infelizmente, a mortificação do tudo, até as madeiras, tudo, cortina, cor da cortina, madeira, tudo tinha um significado. O que que fazia com a cinza? Por quê? Então, isso é importante nós entendermos, tá? Então, conhecer o santuário nos ajuda a entender que nossa fé não é confusa, tem uma organização, tem um sentido, tem um porquê. E lembrando que tudo isso nos leva à, à revelação do plano da redenção, aí é mais lindo ainda, ok? Então, busque ter sua fé estruturada segundo o céu. Ponto 3, habitarei no meio deles. Olha que vontade de um Deus soberano, né? Ele está no meio do seu povo.
O propósito do santuário era exatamente o eterno habitar no meio do seu povo. O objetivo do santuário não era apenas o culto, mas a presença de Deus com seu povo. Eu pergunto, hoje, hoje, é, o plano, vamos dizer assim, está em apenas um culto ou de verdadeiramente permitir a presença do Eterno com seu povo? Porque se a gente for olhar exatamente como está acontecendo, como acontece a adoração, o culto que é o... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Se observarmos hoje o culto que é oferecido, será que realmente tem se buscado a presença do Eterno ali com seu povo neste culto ou apenas um culto, entende? Cheio de orgulho, cheio do eu, cheio de tradições humanas? Porque quando a gente entende o tabernáculo, que era ali, ele diz, a minha casa era chamada casa de oração, é um tabernáculo, era onde tinha toda a didática do plano da redenção. E ele queria habitar no meio do seu povo. Será que hoje, com tudo que nós temos oferecidos, ele realmente está habitando no nosso meio? Para a gente refletir sobre isso. Hoje, o Eterno continua desejando habitar no meio do seu povo. O santuário ensina que ele quer proximidade, não distância. Eita, Célia, essa é a palavra triste. E cabode, foi-se a glória. E é interessante quando a gente volta lá para Ezequiel, e Isaías e outros livros, e principalmente quando a gente volta ao primeiro capítulo desse livro aqui, a gente vê, predito o destino do mundo, a gente vê claramente os passos e vê a revelação ali, que diz assim, que aquele foi o último, que quando o Eterno saiu, quando Jesus saiu do templo, foi a última vez que a presença dele estava no templo. Saiu para sempre, acabou, foi-se a glória. Por isso, não mais como, como é que eu posso dizer, como povo, mas agora como indivíduo. Ele agora busca estar no nosso meio, na nossa vida. Por isso que diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo é santuário. Então, será que eu estou permitindo ele habitar através das minhas escolhas? Através, eu estou permitindo minha mente ser renovada? Eu estou sendo um sacrifício vivo, Romanos 12, 1 e 2. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Então, tem muita coisa profunda para a gente meditar. Estuda em Hebreus, olha como falou de Hebreus aqui, várias citações de Hebreus nesse capítulo, para a gente entender bem. Então, o santuário ensina que o Eterno quer proximidade, não distância. Por quê? Porque apesar da rebeldia do povo escolhido ter que ficar 40 anos, o Eterno podia dizer, fica aí vocês sozinhos, não quero saber de nada, vocês são muito teimosos, o povo teimoso, rebelde, né, de coração duro, mas ele estava ali dizendo, aqui, ó, eu estou aqui no meio de vocês, se aproximem, entende? Me conheçam, obedeçam. Caráter transitório do tabernáculo no deserto. O santuário foi móvel, foi feito de maneira a ser montado e desmontado a cada tempo que eles andavam. E ali a gente viu que o Eterno estava acompanhando o seu povo nessa jornada. Momento nenhum o povo foi abandonado, pelo contrário, o povo não foi abandonado, mas abandonou o Eterno. A gente sabe muito bem a história ali, de pessoas que foram engolidas literalmente pela terra, foram apedrejadas, que foram, como é que diz, foram colocadas para fora
do acampamento, tá? Então, o Eterno caminha conosco em nossas peregrinações espirituais. Ele não espera que estejamos prontos para então se aproximar. Ele quer que nos aproximemos e, se permitirmos a sua atuação, a sua presença através do seu Santo Espírito, aí sim ele vai nos transformar dia a dia, tá? Ponto 5. A magnificência do tabernáculo e a santidade do Eterno. O uso de ouro, prata e tecidos finos revela a santidade e a glória do Eterno que ali habitava. Todas as coisas foram feitas com significado. O tamanho, a altura, a cor, o fio que era usado, que deveria ser usado, cada detalhe do móvel, tudo tinha um significado. E o significado, ou melhor, e todo esse contexto dos materiais escolhidos, né, de tudo revelava a santidade e a glória do Eterno que ali habitava. Isso também é importante a gente lembrar. Ele, o tabernáculo, né? Ele, o tabernáculo, tinha um sentido. E o sentido era revelar a santidade e a glória do Eterno que ali habitava. Por isso que havia e deveria haver reverência. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é reverência, tá? Porque muitas vezes a gente acha que reverência, não tem reverência mais na casa do Senhor. O que é reverência? É ficar quietinho, caladinho, é só isso? É não ter conversa e não ter o que é reverência. Por isso vou abrir aqui um parêntese, tá? Por quê? Porque a reverência ainda é essencial hoje. Conhecer o santuário nos chama a uma fé respeitosa, não superficial, não uma fé coletiva. Então, por conta dessa magnificência do tabernáculo e a santidade do Eterno que foi revelada através dos materiais escolhidos, a gente vai entender que hoje ainda é necessário, é essencial a reverência. Mas o que é reverência? Por isso eu abri esse parêntese para a gente entender aqui o que é reverência. Ter reverência significa ter uma atitude interior e exterior de profundo respeito, temor santo e consciência da presença de Deus. Não é medo servil, mas respeito amoroso, reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. Observa o que é reverência. Em termos simples, reverência é tratar o que é sagrado como sagrado. Então, antes de ir para o próximo, a gente já percebe que falta reverência como povo. Por quê? Porque hoje não se trata mais o sagrado como sagrado. Hoje não tem mais diferença do que é santo do que é profano. Hoje está tudo misturado, ok? Então temos que entender que reverência é tratar o sagrado como sagrado, é reconhecer de quem é o eterno e reconhecer de quem somos diante dele. Observa. Então, biblicamente, a reverência envolve consciência da santidade do eterno, e aí, 1 Pedro 1,16, sede santo que eu sou santo, humildade de coração, Isaías 66:2 está aí, para este olharei, para este quem? Para o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Temor que leva à obediência, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, biblicamente, ser reverente, ou ter reverência, envolve essa consciência da santidade, humildade de coração e temor que leva à obediência. Se eu digo que temo ao eterno, mas esse temor não me leva à obediência, eu não sou reverente. Olha como tem
importantes, como é que eu posso dizer? Isso vai abrir a nossa visão reverente a. Célia ia falar? Interligado, né? Isso, harmonia, que é realmente, está tudo interligado, há uma harmonia. A gente está entendendo, vai entender melhor agora sobre reverência. Olha só, na prática, ter reverência significa falar de Deus com respeito, não com leviandade, ouvir a palavra com atenção e espírito ensinável, ou seja, humildade, ok? Orar com sinceridade, não de forma mecânica, comportar-se com decoro em momentos de culto, submeter sentimentos, opiniões e emoções à palavra. Então, observa na prática o que significa ter reverência. Então, reverência não é apenas silêncio externo, sem entrega interior, não é formalismo vazio e não é rigidez sem amor. Reverência verdadeira é amor, mais temor, mais obediência e mais consciência da presença do Eterno. Por isso que a falta de reverência hoje, como a gente viu, não tem mais diferença. O que revela essa falta de reverência é que não tem mais diferença o que é santo e o que é profano. Está tudo misturado. O sábado não é mais o sábado do Senhor. O sábado é dia disso, daquilo outro. E por aí vai. Entende? Então, não existe mais. Então, que possamos buscar viver, ter realmente essa reverência diante do Eterno. Só abrir esse parêntese aqui para a gente entender o que é reverência. Ponto 6. O pátio e o altar dos sacrifícios. É o início da salvação. Olha, lembra que eu já falei em dias anteriores que hoje, no ensinamento, ou melhor, como é que eu posso dizer, na colocação ou na aplicação do plano da salvação, já vai direto para o batismo. Hoje não se aplica mais o altar de sacrifício, que é a mortificação do eu, é o reconhecimento do pecado, a natureza pecaminosa, é onde oferecia-se ali o animal, né? Então, hoje, infelizmente, não tem mais esse início do plano da salvação. Já pula direto para o batismo, sem estrutura, sem reconhecimento, sem entender o significado profundo. Então, no pátio estava o altar, onde os sacrifícios eram oferecidos, simbolizando o perdão mediante sangue. A mudança, gente, é muito séria. A mudança dessa ordem dos itens do santuário é perigosa. Por quê? Porque quando oferecia-se o sacrifício, tinha parte da humildade, da mortificação do eu, de reconhecer a falha, de pedir perdão, literalmente, mediante o sangue. Hoje, infelizmente, o batismo é por pacote, né? É para fazer número, já pula direto. O plano da salvação hoje já pula direto para o batismo. E muitas vezes é esquecido o perdão que é mediante ao sangue, é mediante ao primeiro móvel que tinha ali. Por isso que está escrito aqui, o início da salvação vem através do derramamento de sangue. Hoje, muitas vezes, é esquecida essa parte do derramamento de sangue, da morte do cordeiro, para ir direto para o batismo. Não, você está batizado, está perdoado, está tudo certo, agora viva, você está salvo. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque o pecado passa a ser uma coisa natural, não passa a ser refletida por nós, que foi o que matou o Salvador, foi o que feriu, que o pecado hoje, feito inclusive com essa confusão que está da libertinagem de hoje, não, todo mundo vai pecar até Jesus voltar, entende? Por quê? Porque hoje foi mudada a didática do santuário. Então, essa parte de sacrifício, de mortificação do eu, de humilhação, de reconhecer que o pecado foi que derramou o sangue do cordeiro,
Não, para que isso? Vamos pular direto para o batismo. Cuidado, observa o risco que isso é. Todo relacionamento com Deus começa na cruz. Nenhuma experiência espiritual substitui o arrependimento sincero. E o arrependimento sincero, através do santuário, vinha nesse altar de sacrifício. Percebe? Não se pulava direto para a pia, não. Vinha primeiro no altar de sacrifício. E isso já era literalmente um sacrifício, chegar até ali com o animal, andar por todo o acampamento, chegar até ali com o animal para poder fazer e oferecer o sacrifício. Tinha ali o que? A humildade. Todo mundo que olhava falava, ó, fulano errou, olha lá, fez alguma coisa, olha lá, tá levando o animal para sacrificar. Entende? Então, tudo isso tinha zombaria, tinha uma série de coisas por trás disso, e principal, tinha a morte, o sacrifício do cordeiro. E essa parte hoje, infelizmente, muitas vezes é pulada, ou só é lembrada na época de quê? Semana Santa. Não é assim? Aí todo mundo lembra. Inclusive, a gente sabe como é comemorada hoje, em que período, né? Junto com a igreja romana, ali mesma data, mesmo tudo, tá aí outra coisa também que a gente tem que considerar. Mas vamos voltar aqui. Então, nenhuma experiência espiritual substitui o arrependimento sincero. E isso começa no altar do sacrifício, começa chegando no pátio. Ali está o início da salvação. O lugar santo como espaço de comunhão diária. O lugar santo representava a experiência contínua do crente com Deus. A vida cristã não termina no perdão. Guarde isso. Ela avança para uma caminhada diária com Cristo de consagração. E, infelizmente, o Evangelho deixou de ser o Evangelho eterno, o Evangelho pregado deixou de ser o eterno, tá? Por quê? Porque o Evangelho me leva a entender o perdão, mas a entender que é necessário uma caminhada diária de experiência, de consagração, de santificação. Então, quando você vai para o santuário, você percebe isso. Por isso que tinha o dia da expiação. A caminhada é diária, não pode ficar pela metade. Não é para ficar só na pia do você teve ali agora o perdão, foi batizado, uma nova criatura, viva do jeito que você quer, está tudo certo. Não está. Depois do perdão, ela avança para uma caminhada diária. Por isso que no pátio tinha o quê? O altar de sacrifício e a pia. Aí depois, dentro do lugar santo, tinha ali o candeeiro, a mesa de pães, o altar de incenso, intercessão. Então, existe uma sequência, por isso a importância de entender essa sequência dos móveis e não alterar nada ou pular uma coisa ou outra. O castiçal de 7 lâmpadas, a luz divina. O castiçal iluminava continuamente o santuário, representando a presença do Espírito de Deus. Sem a luz do Espírito, não há discernimento espiritual. Hoje somos chamados a refletir essa luz ao mundo. Tá? Então, observa, se hoje não tem discernimento espiritual no mundo evangélico cristão, é por quê? Porque o Espírito Santo não está no meio, não está levando a toda a verdade, não está iluminando como deveria. Então, esse item, que é o castiçal, ele foi colocado de canto também, né? Por quê? Porque hoje nós temos tanta luz revelada através do testemunho e ele não é aceito pelo povo que ele foi dado. Percebe que algo está faltando? A mesa dos pães é um sustento, representa ali o sustento espiritual, dentre outras coisas. Os pães representam a provisão constante do Eterno para seu povo. Cristo é o pão da vida. O estudo da palavra é essencial para manter a vida espiritual saudável. Mas temos que ter cuidado com esse estudo da palavra.
quando ele vem direcionado do sistema, temos que ter cuidado, porque muitas vezes o sistema pega essa palavra e distorce, tá? Pega, por exemplo, quando a gente pega uma lição, muitas vezes está escrito ali, deveria estar escrito, citações de Ellen White, que é o espírito de profecia, é o testemunho de Jesus, e não está, não é valorizada como deveria, tá? Cuidado que entre linhas, eu estava fazendo uma arrumação aqui do entre aspas, ano novo, e tirando um monte de coisa, né? E aí, descartando aqui nas caixas e tal, e aí teve uma lição que eu não descartei, não botei na caixa, deixei ela aqui, porque ela é uma prova de que existe alteração nesse estudo da palavra direcionada. Ele foi o livro, se eu não me engano, é o estudo do livro de Marcos, onde falou na época que, onde tinha lá assim, falando sobre a ressurreição de Cristo, aí tinha lá, e no primeiro dia da semana, né, como diz Lucas lá, 52 e outros, aí tem lá assim, e no domingo, Maria foi ao sepulcro. Não é no domingo, é no primeiro dia da semana. Tinha que estar escrito lá no primeiro dia da semana. E dentre outras coisas que tem nessa lição. Então, eu não joguei fora, não descartei no sentido de botar na caixinha, lá no cantinho quieto, lá, dar tchau. Não, deixei ela como prova de que o estudo da palavra pode estar, principalmente nos dias de hoje, com a direção que temos está à frente, ela pode ser manipulada, tá? Para se pregar o que quer dentro dessa mudança de tirar a verdade do evangelho eterno. Mas voltando, o estudo da palavra é essencial para manter a vida espiritual. Busque morte de profecia. Busque estudar literalmente a palavra. Eu acho que todos aqui têm a Bíblia legada. Pegue lá, vá ler, estude e leia o comentário depois. Vale muito a pena. O altar de incenso, oração e intercessão. O incenso subia diariamente diante de Deus, misturado às orações do povo. Interessante o altar de incenso. Quantas vezes hoje nós vemos como antigamente, esqueci a palavra, vigília. Eu digo vigília dentro da igreja. Vigília que levava o povo até às 6 horas da manhã. É raro. Vigília de oração. Até o culto, entre aspas, de oração da quarta-feira, você tira que a igreja não vive mais uma vida de oração. É gato pingado. Então a gente percebe que, como eu já falei também algumas vezes, hoje o tipo de culto, o tipo de adoração que é oferecido, que é realizado, revela ou mostra exatamente a vida espiritual da igreja como instituição. Isso é muito triste, fala Félix. Bom dia, irmãos. Você falou e agora eu me lembrei que eu levava o colchãozinho para meus filhos, colocava lá no fundo da Uhum. igreja para eles dormirem quietinho nos fundos, que a gente ia até às 6 da manhã. Não tem mais. Hoje, quando a gente ouve, é até às 10, o máximo até Não meia-noite. tem. Pronto, o povo não aguenta. Mas viram a noite em séries e em filmes, né? Exatamente. Incrível. Então, hoje não tem mais uma vida de oração. Se você faz uma oração demorada, se você convida a igreja para orar, eu já participei de cultos aqui na minha igreja, no sábado, que começava e terminava sem uma oração de joelho, entende? Sem uma oração verdadeira ali no sentido de que vamos orar. Não, de pé, ou então sentado como estamos, ou então fiquemos de pé para fazer. Não tem mais uma vida de oração. É chato. Ai, não gosto quando fulano ora, não. Demora muito. Para que isso? Sabe? Então, isso é um item do altar. Ou melhor, isso é um item do lugar santo. Oração e intercessão. Nossas orações
só tem valor quando unidas à intercessão de Cristo. O santuário ensina dependência e constância na oração. E é isso que nós precisamos, momento de oração constante, ou seja, uma vida de oração, melhor dizendo, né? O véu. Este véu é usado hoje, e o véu rasgou, não precisa mais de santuário, isso é coisa do passado. Falar de santuário hoje é fogo estranho. Para que isso? O véu se rasgou. É assim hoje, infelizmente. Estou falando de algo que eu vi no sentido geral da coisa dentro da minha igreja, algumas pessoas comentando sobre isso. E o véu se rasgou. Isso aqui é lindo que a gente vai ver agora. Olha. O véu, a separação entre o ser humano e o divino. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, indicando os limites impostos pelo pecado. O sacrifício de Cristo rasgou o véu, abrindo acesso direto a Deus. Isso nos chama a relação sincera e profunda com Ele. Olha que lindo! O véu se rasgou através do sacrifício, ali, ó, o sacrifício de Cristo rasgou o véu, abrindo acesso direto a Deus. Por isso que o véu foi rasgado. Entende? O véu não foi rasgado para, para tirar o significado do santuário. Pelo contrário, foi para dar mais significado. Entende? Foi para dar sentido de que, naquele momento, 22 de outubro de 1844, o Cristo estava saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, para começar o tempo de juízo. Por isso que temos que entender o que acontecia no santuário da terra quando Arão ia. Gente, é muito. Olha, se depender, se ficar estudando sobre o santuário, a gente fica aqui faz muitos meses, anos, só falando sobre cada coisa, cada detalhe, para a gente entender realmente o plano da salvação. Então, o sacrifício do Messias rasgou o véu, abrindo acesso direto ao Pai. E isso nos chama a uma relação sincera e profunda com Ele. Vou repetir, sincera e profunda, não superficial, ok? O lugar santíssimo, a presença direta do Eterno. O lugar santíssimo representa a presença direta do Eterno. Oh, glória. Vamos lá. Era o local onde a glória divina se manifestava entre os querubins. O Eterno deseja conduzir seu povo a uma experiência mais profunda de quê? Olha aí agora, de santidade e comunhão. Vou repetir, experiência profunda de santidade e comunhão. Não devemos, não podemos esquecer isso, tá? O Eterno deseja conduzir seu povo, eu e você, a essa experiência. Por quê? Porque hoje temos acesso ao lugar santíssimo através do nosso representante. A Arca da Aliança simbolizava o trono do Eterno. A arca continha a lei, ok? Mostrando que seu governo se baseia em justiça. Todo governo tem uma lei. A lei do Eterno é eterna como ele é. A obediência a essa lei, a esses princípios, não é legalismo, mas a resposta de amor a um Deus justo e misericordioso. Observa isso: justo, justiça e misericordioso. Misericórdia, amor, paciência. Então, a obediência é necessária da minha parte e da sua, mas não é legalismo. Deve ser uma obediência por resposta, uma obediência por gratidão ao sacrifício, uma obediência por amor, tá?
e entender que ele é justo e misericordioso. Foi, sempre será. O propiciatório, misericórdia sobre a lei estava o propiciatório, onde o sangue era aspergido no dia da expiação. A lei revela o pecado, é assim? O sangue revela a graça. O santuário mostra o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Que coisa mais! A lei revela o pecado. Por que hoje a lei é pisada? Se a lei revela o pecado e ela hoje é pisada, então o pecado está tendo mais, como é que eu posso dizer, mais importância do que a lei. Porque se eu digo que é impossível guardar a lei, então é possível viver pecando. Então, pecar é mais importante do que guardar a lei. Gente, isso é muito sério. Isso é de uma seriedade que a gente não tem noção. A gente não tem noção. A lei revela o pecado e hoje ela é pisada, é desconsiderada. O sangue revela a graça. Isso aqui hoje é bem batido, né? A graça, a graça, a graça. Só que a graça me leva a uma vida de obediência. Do santuário terrestre ao celestial, a relevância atual. O santuário terrestre foi temporário, apontando para uma realidade maior no céu. Compreender o significado dos móveis do santuário nos ajuda a entender a obra atual de Cristo. Nos ajuda a entender o juízo, o perdão, a intercessão e a esperança da redenção final. Observa agora, tá? Ignorar esse tema é perder o mapa do plano da salvação. Compreendê-lo é viver com propósito, reverência e esperança, ok? Se eu ignoro esse tema do santuário, eu estou perdendo o mapa do plano da salvação, que começa com a humildade do pecador ir até o santuário e oferecer primeiramente o sacrifício. Lembre sempre dessa ordem, tá? E aí, se eu ignoro esse tema, eu estou longe do verdadeiro sentido do plano da salvação. Compreendê-lo profundamente. Num tempo de distração, superficialidade e banalização do sagrado, isso é muito triste, mas é uma realidade. O Eterno chama seu povo a voltar à reverência, porque onde há reverência, há sensibilidade espiritual, e onde ela falta, a luz se apaga. Olha que sério isso. Vou repetir. Num tempo de distração, superficialidade e banalização do sagrado, o Eterno chama seu povo a voltar à reverência, porque onde há reverência, há sensibilidade espiritual, e onde ela falta, a luz se apaga. Hebreus 12, 25. Guardai-vos de rejeitar aquele que fala. Santuário não é apenas história, é teologia viva, revelando onde Cristo está. O que ele faz hoje, como devemos viver neste tempo solene. É por isso que nós vamos estudar sobre o dia da expiação, porque estamos vivendo em tempo solene. Ok? Tempo solene. Estamos nesse tempo. Vamos estudar sobre isso, se o Eterno permitir. Quando acabar esse capítulo, a gente vai estudar sobre o dia da expiação. Lembrando que sábado nós vamos ver a segunda parte daquele vídeo, tá? Da semana passada. A segunda parte está bem profunda, mas muito profunda. Então, que neste dia possamos mais uma vez escolher andar como Enoque, com o Eterno. Oremos então. Pai Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de rever sobre o santuário, sobre os móveis. Nós já estudamos profundamente sobre isso, entendemos a profundidade e a necessidade de não esquecer
que através do santuário da terra mostra, nos aponta o que está acontecendo no santuário do céu. Nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade. E mais uma vez, neste dia, possamos permitir que o teu Santo Espírito habite em nós, que verdadeiramente sejamos santuários, que nosso corpo seja santuário, templo do teu Santo Espírito, assim nos transformando, nos fazendo testemunha da tua existência. Obrigada, Pai Santo, por tudo. Fica conosco neste dia, com perdão dos pecados. Pedimos em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde até amanhã. Vamos dar Tom Brady.